Ela só queria salvar a mãe. Mas o que encontrou naquela sala do hospital mudaria sua vida para sempre. Laura Martins apertou os olhos cansados para focar no relógio de pulso. 3 horas da madrugada. Ainda faltavam 4 longas horas até o fim do plantão no Hospital Santa Augusta. Os corredores estavam mergulhados num silêncio sombrio, quebrado apenas pelo zumbido das luzes fluorescentes. Ela ajeitou o coque mal feito, respirou fundo e agarrou a prancheta de anotações, pronta para mais uma ronda. Silva, quarto 28, precisa de antibiótico, gritou uma colega que passou apressada. Laura apenas assentiu. Há 2 anos aquela era sua vida. Turnos dobrados, plantões sem descanso, trocando horas de sono por migalhas de salário. Tudo por uma razão. Sua mãe, Dona Marta, diagnosticada com uma doença autoimune rara, precisava de um tratamento experimental que custava mais do que ela poderia sonhar juntar. R$ 200.000. 3 bancos já haviam negado seus pedidos de empréstimo. Suas economias inteiras mal cobriam 10% do valor. Cada plantão extra era uma gota no oceano, e o relógio corria contra ela. No pequeno intervalo entre atendimentos, Laura checou o celular. Uma mensagem da vizinha. A Dona Marta teve febre de novo. Dei o remédio como você ensinou. Agora está dormindo. Ela fechou os olhos, sentindo a culpa esmagá-la. A cada dia, o tratamento parecia mais distante. Enquanto caminhava pelo quinto andar, notou algo estranho. A sala da diretoria, sempre fechada àquela hora, estava com a porta entreaberta. Uma luz fraca escapava para o corredor. Curiosa e sem pensar muito, Laura se aproximou devagar. Dentro da sala, uma figura. Um homem de terno escuro sentado à mesa. E o que ele estava fazendo ali, naquela madrugada, mudaria completamente o destino de Laura. Mas ela ainda não sabia. Laura hesitou na porta, o coração batendo mais rápido. De onde ela estava, conseguia ver o homem de costas, a cabeça abaixada, parecendo concentrado em algo. Sobre a mesa, espalhados, estavam vários envelopes brancos, pilhas de documentos e maços de dinheiro. Muito dinheiro. Ela piscou várias vezes, sem acreditar. Aquilo não era um simples adiantamento de salário ou uma papelada comum de hospital. Era dinheiro vivo, em quantidade que ela nunca tinha visto na vida. O homem parecia nervoso, organizando os pacotes rapidamente, sem perceber que estava sendo observado. Laura recuou um passo, mas, no processo, esbarrou o ombro na porta, que rangeu levemente. O homem levantou a cabeça num pulo, virando-se para a porta. Era o doutor César Moretti, o diretor administrativo do hospital. Conhecido pela simpatia nos corredores, pelas campanhas de caridade que liderava e pelos rumores de que havia desviado verbas destinadas a doações. Os olhos dele, normalmente calorosos, agora eram frios como gelo. Laura tentou recuar mais, mas César já se aproximava da porta, com passos lentos, calculados. Precisa de alguma coisa, enfermeira? A voz dele soou cortante. Laura forçou um sorriso sem graça. Me desculpe, eu só vi a luz acesa e... Pois pode voltar para o seu plantão. Ele interrompeu seco, empurrando a porta para fechá-la na cara dela. Laura caminhou rápido pelo corredor, tentando agir normalmente, mas sua mente fervilhava. Dinheiro. Muito dinheiro. Ali parado. Uma parte dela queria esquecer, seguir sua vida. Outra parte, mais desesperada, lembrava dos R$ 200.000 que ela jamais conseguiria juntar antes que sua mãe piorasse. E naquela madrugada silenciosa, Laura sentiu algo que nunca havia sentido antes. A vida estava lhe mostrando uma brecha. Uma chance que, talvez, ela não pudesse se dar ao luxo de ignorar. Laura caminhou apressada até o vestiário, trancou-se lá dentro e sentou-se no banco de madeira com a cabeça entre as mãos. Sua mente girava como um redemoinho. Ela tinha visto algo que não deveria. Algo que, se fosse revelado, poderia acabar com sua carreira, ou com a dela e de César. Mas também era a primeira vez em meses que ela via, tão perto, a solução para o maior problema da sua vida. A quantia que precisava para salvar sua mãe estava ali, em envelopes, em cima de uma mesa. Bastava coragem, bastava um movimento. Laura tentou racionalizar. Pensou nas contas acumuladas, no aluguel atrasado,
nos remédios caros que mal conseguia comprar. Pensou na febre de Dona Marta, nos dias inteiros que passavam sem um tratamento adequado. Pensou em como sempre fora correta, honesta, justa. Mas o mundo, até agora, tinha lhe devolvido o quê? Nada além de sofrimento. Aos poucos, um sentimento novo, misturado de medo e adrenalina, começou a crescer dentro dela. Não era apenas sobre dinheiro, era sobre sobrevivência. Laura saiu do vestiário respirando fundo. A decisão já começava a se formar. Voltou para o corredor principal, agora quase vazio, exceto por alguns técnicos cochilando em cadeiras de rodas e dois vigilantes distraídos com seus celulares. A luz da sala da diretoria ainda escapava pela fresta da porta. Era agora ou nunca. Com passos silenciosos, ela se aproximou novamente. Ouviu vozes baixas. César não estava mais sozinho. Outro homem, que Laura não reconhecia, falava algo sobre entrega e não levantar suspeitas. Ela encostou-se na parede, ouvindo o coração martelar no peito. Naquele momento, Laura entendeu. O que César fazia era muito maior do que um desvio de dinheiro. Era um esquema sujo. E ela, por acidente, estava agora dentro dele. Laura encostou-se ainda mais à parede, prendendo a respiração para não fazer barulho. Ela ouvia fragmentos da conversa. Ona, amanhã cedo tudo precisa estar no cofre, antes da auditoria. Ninguém pode desconfiar, entendeu? É a última entrega. O outro homem parecia ansioso, quase paranoico. César, em contrapartida, mantinha a voz calma, fria, como quem já tinha feito aquilo muitas vezes. Laura sentiu um arrepio. Estava claro, o dinheiro não era do hospital. Era parte de algo muito maior e muito mais perigoso do que ela poderia imaginar. Ela recuou lentamente pelo corredor, tomando cuidado para não fazer barulho, e voltou para a ala dos quartos. Seu plantão ainda tinha 2 horas para terminar, mas naquele momento, o cansaço era o menor dos seus problemas. No vestiário, sentou-se novamente, respirando fundo. Pensava em sua mãe, em cada lágrima derramada nas madrugadas silenciosas. Pensava nas vezes em que ouviu não das instituições financeiras, nas humilhações silenciosas que enfrentava dia após dia. Aquela quantia era a diferença entre vida e morte. Mas também era crime. Laura sentia como se estivesse em pé na beira de um abismo. Qualquer passo errado e tudo poderia ruir. Pegou o celular e abriu o contato de sua melhor amiga, Paula, advogada que sempre lhe dizia: Laura, você tem o coração mais honesto que eu já conheci. Nunca mude isso. As palavras de Paula ecoaram em sua cabeça. Mas então, lembrou-se da última visita ao médico da mãe. Se conseguirmos o tratamento ainda este mês, as chances de recuperação são altas. Se demorar, será tarde demais. Laura fechou os olhos, apertou os punhos e, pela primeira vez, considerou fazer o impensável. Ela não queria ser parte de corrupção. Não queria cruzar a linha. Mas e se ela não tivesse escolha? O relógio marcava 4h55. Daqui a pouco a troca de plantão começaria. O dinheiro estaria lá, à vista, sem ninguém vigiando. E Laura, entre a culpa e o desespero, sabia. Algumas decisões não esperam o nascer do sol. O relógio parecia zombar dela a cada tic-tac. Laura caminhava em círculos pelo vestiário, o jaleco amassado e o coração disparado. O plantão estava quase terminando. Logo o hospital se encheria de novos funcionários, médicos, técnicos, administrativos. E a oportunidade que a vida lhe dera desapareceria para sempre. A mente dela gritava. Uma parte dizia para esquecer, para ser correta, como sempre foi. Outra parte, a que carregava a dor de ver a mãe definhar em uma cama, dizia que dessa vez ela precisava lutar com as armas que tinha. Eram só R$ 200.000. Para quem desviava milhões, seria apenas uma gota no oceano. Para Laura, era a salvação. Com as mãos suadas, ela voltou silenciosamente ao corredor do 5º andar. A sala da diretoria estava fechada agora, mas a porta não estava trancada. Laura encostou a mão na maçaneta, sentindo o metal gelado contra a pele. Fechou os olhos por um momento, respirou fundo e empurrou devagar. O ambiente lá dentro estava como ela lembrava. Envelopes sobre a mesa, papéis espalhados,
Um cofre pequeno no canto, ainda aberto. Ela entrou. Cada passo parecia ecoar como um trovão. Com as mãos trêmulas, pegou um dos envelopes. Pesado. Notas de R$ 100 agrupadas. Era agora. Ou ela virava as costas e voltava para a sua vida miserável, ou cruzava a linha que poderia mudar tudo. Lembrou da mãe sorrindo, quando ainda conseguia se levantar da cama. Lembrou dos bilhetes deixados na geladeira. Não desista, minha filha. Laura olhou para o teto, como se pedisse perdão a algo maior do que ela. E com o envelope na mão, correu. Saiu da sala, atravessou o corredor vazio e desceu pelas escadas de emergência até o estacionamento. Cada segundo parecia eterno. Quando chegou ao seu carro, jogou o envelope no banco do passageiro, as mãos tremendo sem controle. Ela havia feito. Não havia mais volta. E o que Laura não sabia é que alguém a havia visto. Laura dirigiu pelas ruas quase desertas, como se estivesse fugindo de um crime. Cada farol, cada sombra, cada carro que cruzava seu caminho parecia uma ameaça. Só parou quando estacionou 2 quadras antes de sua casa, tentando não chamar atenção. O envelope estava no banco do passageiro, silencioso, mas pesando toneladas em sua consciência. Ela o pegou com as 2 mãos e correu até seu pequeno apartamento. Lá dentro, o silêncio era ainda mais ensurdecedor. Dona Marta dormia profundamente no quarto, a luz de um abajur iluminando seu rosto cansado. Laura encostou-se à porta e deslizou até o chão, abraçando o envelope contra o peito. Ela sabia o que tinha feito. Sabia que havia cruzado uma linha que jamais teria coragem de atravessar em outra situação. Mas olhando para sua mãe, tão frágil e tão inocente de tudo, Laura sentiu que, se havia pecado, era um pecado de amor. Na manhã seguinte, procurou a clínica de tratamento que há meses tentava contatar. Explicou sua situação, apresentou os exames, pediu urgência. O médico responsável, após analisar os documentos, apenas disse: "Se começarmos o protocolo essa semana, suas chances aumentam consideravelmente." Laura segurou o choro enquanto preenchia os papéis de internação. Pagou a primeira parcela ali mesmo, em dinheiro, sem pensar 2 vezes. Durante o resto do dia, viveu entre a culpa e a esperança, entre o alívio de ter dado uma chance à mãe e o medo de que a qualquer momento alguém batesse à sua porta. E ela não estava errada em temer, porque na noite daquele mesmo dia, um carro preto estacionou discretamente do outro lado da rua. Dentro dele, um homem de terno observava seu apartamento, anotando cada movimento. Laura acreditava que o pior já tinha passado, mas o verdadeiro problema ainda estava só começando. Nos dias seguintes, Laura tentou levar a vida como se nada tivesse acontecido. Trabalhava no hospital, cuidava da mãe e, sempre que possível, avançava no tratamento que agora parecia mais próximo do que nunca. Mas a sensação de ser observada não a deixava. No início, achou que era paranoia, o peso da consciência, talvez. Mas então começaram os sinais. Carros desconhecidos estacionados perto do prédio. Pessoas desconhecidas passando devagar demais pela sua rua. Uma noite, ao descer do ônibus voltando do hospital, viu claramente o mesmo carro preto parado do outro lado da calçada, com os faróis apagados. O mesmo homem de terno. O mesmo olhar fixo. Laura apertou a mochila contra o peito e acelerou o passo. Subiu as escadas do prédio quase correndo, as mãos tremendo ao girar a chave na porta de casa. Dentro do apartamento, encostou-se à porta, tentando acalmar a respiração. Dona Marta do quarto chamou baixinho. "Tudo bem, minha filha?" Laura forçou a voz para soar normal. "Tá tudo bem, mãe. Só tô cansada." Mas no fundo ela sabia. Alguma coisa estava vindo em sua direção. Ela passou a dormir mal. Qualquer barulho a fazia levantar da cama. Qualquer sombra a fazia olhar 2 vezes. Pensou em contar para alguém. Para Paula, talvez. Mas como explicar? Como justificar? Se denunciasse César, denunciaria a si mesma. Se tentasse devolver o dinheiro, talvez fosse tarde demais. Laura estava presa em uma armadilha que ela mesma, sem querer, havia armado. E naquela noite, enquanto tentava dormir, uma mensagem anônima chegou ao seu celular. "Sabemos o que você fez. Em breve vamos conversar." O telefone caiu de suas mãos. A vida que ela tentou salvar
poderia agora estar em risco. A mensagem anônima piscava na tela do celular como uma ameaça silenciosa. Sabemos o que você fez. Em breve vamos conversar. Laura ficou paralisada, sentindo o sangue gelar nas veias. Não havia nome. Não havia número visível. Apenas a certeza de que ela não estava segura. Tentou racionalizar. Talvez fosse César tentando intimidá-la. Talvez fosse alguém tentando arrancar dinheiro. Mas no fundo sabia. Quem mandou aquela mensagem sabia exatamente o que ela tinha feito. O medo tomou conta. Passou o resto da madrugada em claro, olhando pela janela, esperando que a qualquer momento alguém arrombasse sua porta. Na manhã seguinte, ao chegar no hospital para seu turno, tudo parecia igual, mas não era. Olhares desconfiados, sussurros entre os corredores. Era como se a atmosfera tivesse mudado, pesada, sufocante. César Moretti cruzou com ela no corredor, sorriso educado nos lábios, mas os olhos, frios como lâminas. Laura apertou o passo, desviando o olhar. Precisava pensar. Precisava agir antes que fosse tarde. No intervalo do almoço, ligou para Paula. Não explicou tudo. Apenas disse que precisava de ajuda jurídica urgente. Marcaram de se encontrar naquela noite, fora da cidade, num café discreto. Mas Laura sabia que sair seria arriscado. Talvez estivessem vigiando seus passos. Talvez o próximo movimento fosse fatal. Mesmo assim, não tinha escolha. Ou enfrentava o que estava vindo, ou assistiria sua vida e a chance de salvar sua mãe desmoronarem diante dos seus olhos. Antes de sair, beijou a testa de Dona Marta, que dormia tranquilamente. Prometeu em silêncio que faria tudo para protegê-la. Pegou o envelope restante, o que ainda não havia usado, e escondeu dentro da jaqueta. Se fosse preciso negociar, se fosse preciso se defender, teria com o que começar, e saiu sem saber se voltaria. Laura chegou ao café combinado 30 minutos antes do horário marcado. Escolheu uma mesa no fundo, de onde podia ver a porta e todo o movimento da rua. Cada pessoa que entrava fazia seu coração acelerar. Cada carro que passava, devagar pela calçada, parecia trazer ameaça. Finalmente viu Paula atravessar a rua. Ela usava um casaco escuro e óculos de grau, tentando parecer o mais discreta possível. Sentou-se em frente a Laura e segurou suas mãos com firmeza. Você está pálida. O que está acontecendo? Laura olhou ao redor, certificando-se de que ninguém as observava de perto. E então começou a contar tudo. Do dinheiro, da sala da diretoria, do roubo, da perseguição, a mensagem anônima. Paula ouviu sem interromper, os olhos cada vez mais arregalados. Quando Laura terminou, a amiga suspirou profundamente e disse: Isso é muito mais sério do que você imagina, Laura. Eu sei, mas o que eu faço agora? A voz dela quase falhou. Paula olhou em volta, baixou ainda mais o tom de voz e disse: Você precisa devolver o dinheiro. Não tem outra saída. Laura sentiu o mundo girar. E o tratamento da minha mãe? E tudo o que eu já usei? Eu vou te ajudar. Vamos achar outro jeito. Mas agora, se eles te pegarem, você pode ser acusada de envolvimento num esquema criminoso. Laura baixou os olhos, sentindo a vergonha queimar sua pele. Sabia que Paula tinha razão. Mas devolver significava abandonar tudo o que havia conquistado. Enquanto digeria aquilo, Paula tirou do bolso um pequeno pendrive. Antes de vir para cá, eu pesquisei sobre o César. E encontrei algo que pode mudar tudo. Laura franziu a testa, confusa. O quê? Paula sorriu de um jeito misterioso. César tem segredos. Segredos grandes. Se usarmos isso do jeito certo, podemos virar o jogo a nosso favor. E ali, naquele pequeno café escondido da cidade, Laura percebeu. Ainda havia uma chance de vencer. Mas custaria caro. Muito caro. Laura segurou o pendrive como se carregasse uma bomba-relógio nas mãos. Dentro dele, segundo Paula, havia documentos, contratos falsificados, transações bancárias, provas suficientes para derrubar César Moretti e todos os envolvidos no esquema de corrupção do hospital. Era a oportunidade que Laura precisava, mas também era a jogada mais arriscada da sua vida. Voltando para casa naquela noite, ela se sentia dividida entre a culpa e a coragem. O dinheiro ainda queimava em sua mochila. A culpa ainda apertava seu peito. Mas agora ela tinha uma arma.
e pela primeira vez em muito tempo sentia que poderia lutar em pé de igualdade. No dia seguinte, Laura e Paula se encontraram com um promotor de justiça de confiança. Entregaram o pendrive. Contaram toda a história, sem omitir detalhes, inclusive o roubo do dinheiro. Foi um dos momentos mais difíceis da vida de Laura, mas ela sabia que só havia um caminho para recomeçar, enfrentando a verdade de frente. O processo foi rápido. A polícia deflagrou uma operação no hospital. César Moretti e seus cúmplices foram presos. O esquema milionário de desvio de verbas foi exposto em todos os jornais locais. Laura, apesar do erro, foi reconhecida como a peça-chave para desmontar a quadrilha. O dinheiro usado para iniciar o tratamento de Dona Marta foi considerado, diante da situação extrema e das provas apresentadas, um caso de atenuação. Ela não saiu ilesa. Perdeu o emprego no hospital, enfrentou julgamentos e olhares desconfiados. Mas ganhou algo muito maior: a consciência tranquila e a chance de ver sua mãe melhorar a cada dia. Com a ajuda de Paula e do novo tratamento, Dona Marta começou a recuperar a força. E Laura, aos poucos, reconstruiu sua vida. Não como a enfermeira desesperada de antes, mas como uma mulher que ousou enfrentar a pior crise da sua vida e saiu dela mais forte do que nunca. Porque às vezes, para mudar o destino, é preciso mais do que coragem. É preciso quebrar as próprias correntes. E Laura havia feito exatamente isso.